bem-vindos a todos vocês que chegaram aqui ao canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta e neste canal eu falo sobre transtorno de personalidade narcisista e psicopata. Hoje o tema do vídeo é: será que o narcisista ele pode idealizar mais de uma vítima ao mesmo tempo? Antes de eu começar a falar sobre o assunto de hoje, eu quero lembrar vocês que aqui na descrição do vídeo estão todos os meus contatos. Para você que deseja fazer sessão de terapia, também está o link do curso Como Identificar um Narcisista. Este curso foi elaborado por mim com todas as informações sobre este transtorno de personalidade e principalmente a forma de você se libertar, sair de um relacionamento abusivo com um narcisista ou com um psicopata. Aqui na descrição do vídeo também está o link do cupom de desconto do curso Como Identificar um Narcisista. Este cupom de desconto está disponível a você durante todo o mês de março. Portanto, aproveita essa oportunidade para você conhecer todo o funcionamento de uma pessoa narcisista e assim poder se blindar e se afastar de pessoas tóxicas e abusivas. Voltando ao tema do vídeo, será que o narcisista ele pode idealizar mais de uma vítima ao mesmo tempo? Sim, o narcisista ele pode sim idealizar mais de uma vítima ao mesmo tempo. O narcisista ele pode ter uma vítima naquele momento sendo idealizada, passando por um grande bombardeio de amor, mas ele pode ao mesmo tempo observar em uma outra pessoa sendo uma possível fonte de suprimento, e ele pode investir ao mesmo tempo, sim, em uma outra vítima. Então, não necessariamente o narcisista ele vai descartar uma vítima porque ele está em processo de idealização com outra vítima. Claro que isso pode acontecer. Nem todos os narcisistas eles vão agir da mesma forma. Então, muitas vezes, um narcisista ele pode estar idealizando uma vítima em rede social. Ele pode também procurar alguém aleatoriamente, conseguir uma vítima apenas para uma noite, para suprir aquele momento em que ele precisa de algo novo, diferente, mas nem por isso ele vai deixar esta vítima principal. Claro que de tempos em tempos, esse narcisista ele vai precisar de um suprimento novo, mas nem sempre ele vai descartar totalmente essa vítima e passar para uma vítima nova, tá, gente? As traições, elas sempre vão existir, com mais, com menos intensidade. Depende do narcisista, a forma que ele pensa, de que forma ele está se suprindo com aquela vítima, depende da imagem, o porquê, o motivo dele estar com essa pessoa, tá? Nem todos os narcisistas, eles vão estar o tempo todo se envolvendo, descartando, até porque a maioria das pessoas que saem de relacionamentos com narcisistas, que realmente quebram esse ciclo, é porque elas não suportam mais. Às vezes saem deste relacionamento simplesmente porque não estão suportando, ou saem até por ter chegado ao conhecimento sobre esse transtorno antes de sair deste relacionamento. Mas o ciclo do narcisista, ele sempre vai ser o mesmo. Por quê? Todo narcisista patológico, ele é aquela pessoa que não sente empatia,
ele precisa de bajulação, ele precisa ser visto, admirado, sempre tem que prevalecer as suas decisões, é sempre transferindo a responsabilidade de todos os erros dentro do relacionamento a outra pessoa, transferindo o que ele faz de errado, culpando, dizendo que aquela outra pessoa é responsável pelo que está acontecendo. Se ele errou, a culpa é sua. Se está tudo errado, a culpa é sua. Se você faz algo de bom, ele vai depreciar, ele pode te diminuir, te desvalorizar, falar mal de você, usar da campanha de difamação. Ele vai usar dos seus sentimentos, suas emoções para destruir você, acabar com o seu emocional, destruir o seu psicológico. Alguns são mais agressivos, podem agredir você fisicamente, mas o abuso psicológico num relacionamento com o narcisista sempre vai existir. É sempre aquele relacionamento onde a vítima, ela sempre renuncia. É aquele relacionamento onde a pessoa, ela não existe. Ela sempre tem que estar em função daquele narcisista, cumprindo com as obrigações, com as ordens que ele determina. E essa pessoa não tem direito, essa pessoa está sempre pisando em ovos, tendo cuidado no que vai falar, ela acaba se descaracterizando, ela deixa de ser ela mesma, ela precisa ter cuidado, ela não pode tomar sua própria decisão, ela pode adoecer, começar a adoecer, ela pode começar a adquirir doenças psicológicas, psíquicas, físicas. Ela vai passando por um processo de autodestruição, porque ela vai adoecendo, porque ela parte da ideia de que ela se nega para ela fazer o que o narcisista quer. E uma pessoa, quando ela se nega e ela passa a viver a vida de uma outra pessoa, sendo o que aquela outra pessoa quer, com certeza isso vai acarretar danos na vida dessa pessoa. Então, não há como uma pessoa deixar de ser quem ela é para viver o tempo todo fornecendo, fazendo, se negando, só para fazer o narcisista ele ser validado, ele ser bem visto. Até por medo, ela acaba se submetendo a deixar de fazer algo por ela, porque ela precisa o tempo todo agradar, porque ela tem medo desse narcisista, enfim. Então, uma vítima de narcisista, ela sempre vai passar por esse ciclo de abuso, tá? Algumas vítimas, elas passam por um ciclo um pouco diferente de uma outra vítima, tá? Porque às vezes o narcisista, ele age de forma diferente. Depende do que ele está pensando, o que ele quer fazer com aquela vítima, enfim. Então, às vezes, tem vítimas que passam um longo período com o narcisista. Algumas vítimas, elas até dizem assim: ah, mas eu nunca vi esse narcisista com outra pessoa. Independente de você ver ou não, o narcisista, ele precisa controlar. Então, quando ele já consegue controlar e a própria vítima acaba se sentindo acuada, com medo, não quer bater de frente, porque ela sabe, se ela for indagar, se ela for pedir um telefone, o celular do narcisista, ele tá arriscado tacar o celular na parede, porque eles fazem muito isso. Na hora da raiva, do confronto, ele pode quebrar, e isso é uma forma de ameaça, de coagir, porque a partir do momento que ele tá com o telefone na parede, ele dá um murro na parede, ele quebra alguma coisa, ele está querendo dizer que ele pode fazer isso com você. Então, uma forma de fazer você se sentir medo é uma agressão, tá? É uma forma de te coagir e é uma agressão psicológica, porque a vítima, ela acaba sentindo muito medo. É aonde que ela recua. E por ela recuar,
ela passa até a evitar saber maiores informações sobre esse narcisista, porque ela tem medo, tá? Então, algumas vítimas, elas passam um longo período com o narcisista, podem pensar que esse narcisista nunca atrai, mas o narcisista, ele sempre vai ter o momento em que ele vai trair, tá? Que seja uma traição física, que seja uma traição virtual, entrar no aplicativo, numa rede social, conversar com alguém, trocar mensagens, fotos picantes. A mente do narcisista é sempre voltado a aquilo que é totalmente contrário a uma vida saudável, um relacionamento de respeito. Então, se o narcisista ele passar um período sem se relacionar com uma outra pessoa, não quer dizer que é porque te ama, porque tem respeito. Ali há algum motivo, tá bom? Então, não é ligada ao respeito, é ligada ao que ele está pensando, o que ele está querendo. Mas ele sempre vai procurar, tá? Então, assim, existem narcisistas e momentos do narcisista em que ele pode idealizar, sim, várias vítimas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele percebe que ele viu um potencial nessa vítima aqui, mas ele também pode ter encontrado uma outra pessoa que ele também percebeu que é um potencial bom. Então ele pode investir em várias vítimas ao mesmo tempo, porque ele vai percebendo que ele consegue controlar essa dinâmica. Então ele pode fazer o quê? Nesse momento, vamos supor que o narcisista ele esteja idealizando 3 ao mesmo tempo. Ele vai ter que dar conta. Ele vai ter que estar com alguém em algum momento. É um final de semana, se esse narcisista trabalha, ele precisa comandar todas 3 ao mesmo tempo, enganar. Então é um momento em que ele dá um tratamento de silêncio, é um momento em que ele inventa uma viagem, é um momento em que ele diz que tem um parente doente, que ele tem que visitar alguém no interior, que ele teve que dobrar no serviço, ele vai ter que trabalhar um final de semana, dependendo, da dinâmica do trabalho. Então ele vai criando essas situações, essas mentiras, para conseguir manter essas vítimas que ele está idealizando. Claro que o narcisista pode chegar a um momento em que ele realmente passe a colocar uma em evidência, tá? Ele pode fazer isso. Ele também pode colocar mais de uma em evidência, mas ele vai saber articular. Então pode ser uma vítima que é distante, ele pode criar um perfil falso em uma rede social, idealizar, colocar essa vítima em evidência, se colocando como um compromisso com essa daqui, mas ele vai fechar a rede social, ele vai colocar ali macacos voadores, aquelas pessoas que eu estou sempre falando aqui, tem vídeos falando sobre os macacos voadores, e aquelas pessoas que vão validar, independente do que ele faça, essas pessoas vão curtir, vão aprovar esse narcisista. Ele pode começar a criar grupos de pessoas diferentes, colocando o quê? Se infiltrando na vida dessa vítima aqui, conhecendo as amizades e colocando essas amizades aqui dessa vítima. E ele pode fazer isso em uma outra rede social, ter um outro perfil em outra rede social e colocar em evidência uma outra. Só que ele tenta ao máximo fazer com que nenhuma tenha acesso à outra. Claro que uma vítima ela pode descobrir a existência, tá? De uma outra, no mesmo momento que ela está em evidência em uma rede social, ela pode descobrir uma outra vítima. Isso pode acontecer. Mas eles tentam ao máximo enganar. Então ele pode
colocar em evidência namorando, assumindo um namoro ou um casamento, mas aqui ela mora distante. Então ele evita não trazer essa daqui para o meio familiar, no ambiente familiar, evita essa vítima a ter contato com familiares, amigos, pessoas que eu digo que podem atrapalhar os seus planos, tá, gente? Porque existem famílias narcisistas que vão apoiar sempre. Pouco importa que o narcisista traga uma hoje, traga outra amanhã, porque a família do narcisista vai aprovar. Ele sabe quem são as pessoas que vão validar e vão aceitar qualquer tipo de comportamento dele, tá? Então ele pode fazer isso, ele ou ela, tá, gente? Estou falando aqui de pessoa narcisista. Serve para a mulher narcisista também. Então ele pode agir dessa forma, e essa vítima que de repente vai numa praça de mão dada, vai tomar um sorvete, vai dar um passeio, enfim, vai fazer o que tiver com esse narcisista, ela pode estar pensando que esse narcisista é seu namorado, ou se esse narcisista já está morando com ela e pensa que esse narcisista tem somente a ela e não é. Então ele pode ir criando essas situações e eles vão mantendo, né, o tempo que for necessário. O que der para enrolar, para mentir, para enganar, eles vão fazendo. São inúmeros casos de ex-vítimas de narcisistas que descobriram com o tempo que o narcisista era casado, que tinha uma outra namorada e namoro longo. Existem, né, aqueles casos em que são as ex que ele vai recrutando, mas enfim, eu estou falando hoje sobre idealizar, manter, criar aquele momento de bombardeio de amor com mais de uma vítima. Então, pode haver casos em que o narcisista ele não vai descartar. Se ele tem uma oportunidade, ele está vendo que ali há um potencial no qual ele pode investir ao mesmo tempo que ele já está investindo com outra, ele vai se empenhar, aí ele vai se desdobrar, ele vai criar situações para que ele não venha perder nenhuma fonte de suprimento. E a vítima, ela fica ali acreditando. Então, gente, o que é necessário? É você, no início de um relacionamento, observar essa pessoa. Eu sempre digo aqui, a intensidade, o investir no início do relacionamento, algo fora do comum, né? Algo muito lindo, muito maravilhoso, mas você observar se aquela pessoa dá um sumiçozinho, se aquela pessoa inventa uma historinha, está sempre ocupado, tem uma mãezinha doente que ele precisa cuidar, tem a titia que ele leva para fazer um exame todo mês, tem aquela viagenzinha porque precisa visitar um parente lá na Conchinchina, enfim, vai criando-se historinhas fora do contexto de vida. Então, quando o narcisista, na situação, quando ele quer manter, né, essa fonte de suprimento aqui que ele está idealizando, e de repente ele está com uma que faz parte, né, mais ali do convívio dele, é aquele narcisista que vai chegar para você e vai dizer que não gosta de se envolver com a família, vai dizer que tem uma ex que é louca, é aquele que vai dizer que tem a ex-louca que corre atrás dele o tempo todo, vai dizer que a família não o apoia, que todo mundo conspira contra ele, que ele é sozinho, pode ser aquele que veio de uma cidade e está dizendo que aqui ele mora sozinho, que ele não tem convívio familiar. O narcisista, ele cria muita história. É importante, gente, quando a gente inicia um relacionamento, a gente olhar a estrutura de vida daquela pessoa. Como que é essa estrutura? Se empenha em conhecer. Não se entrega rapidamente a um relacionamento,
Cuidado com aquela pessoa que chega na sua vida com muita rapidez, querendo já colar com você, te bombardeando de amor, sendo perfeitinha, mas que por trás tem algo obscuro. Essa pessoa que tenta esconder. Então, gente, vai lá, puxa a capivara, puxa informações, procura saber dessa pessoa. Procura entender realmente a dinâmica, essa pessoa que está sempre tentando ocultar algo sobre a sua vida. Te ocupa com muito amor justamente para você deixar a vida dele ou dela de lado. Então procura saber, conhecer familiares, presta atenção quando alguém chegar próximo a você que diz alguma coisinha suspeita. É aí que você começa a desvendar, tá, a vida de um narcisista, porque o narcisista ele sempre tem uma vida suja, promíscua, de traição, de destruição. Onde ele passa, ele vai deixar um rastro de destruição. Ele não passa na vida das pessoas para ter uma bela história. A bela história, a falsa bela história, sempre no início do relacionamento. Então você procura sempre buscar informações. Não deixa aquela cortina, né? Eu não quero falar sobre isso. Mas e aí? Eu te amo. Você é a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Troca, tenta mudar a conversa. É assim que o narcisista faz. Quando uma vítima que está no momento da idealização, ele tenta tirar o foco da vítima, em saber realmente quem é ele, sobre a vida dele. Ele bombardeia justamente para a vítima não ter tempo de pensar e querer saber e ficar focada ali e acabar se apaixonando por ele ou por ela. Então é importante você perceber. Então o narcisista ele pode fazer isso sim, idealizar e não necessariamente descartar para passar a idealizar outra pessoa. Ele pode fazer isso com mais de uma ao mesmo tempo. Claro, pode chegar o momento em que ele perceba que essa fonte aqui que ele está idealizando não está valendo tanto a pena ele investir, e ele pode sim descartar essa vítima aqui com muita rapidez. Isso vai depender do narcisista, do momento que ele está querendo. Isso ele vai enxergar na vítima as possibilidades no qual ele vai poder usar, manipular, controlar e tirar, né, o suprimento que ele necessita e o que ele vai poder usar muito mais. E é assim que o narcisista faz. Quando a gente fala de narcisista, gente, tudo é possível. Mas eu sempre gosto de frisar aqui que nem todos vão agir da mesma forma, sendo que o ciclo abusivo sempre vai acontecer, tá? Mas algumas situações podem ser diferentes, porque isso requer, como até uma pessoa que não tem transtorno de personalidade, requer a convivência, estudo, né, o ambiente que essa pessoa vive, o aprendizado, a idade, o que esse narcisista ele já tem de experiência com as pessoas, porque o narcisista ele vai se aperfeiçoando com o tempo, ele vai cada vez mais conseguindo manipular e jogar com as pessoas, tá? Então é um aprendizado, ele vai aprendendo o comportamento da pessoa que não tem transtorno e ele vai se adequando, então ele vai se aprimorando na arte da manipulação. Ele vai sabendo mais manipular, ele vai sabendo mais criar histórias, momentos, enfim, tá? Então, é assim que o narcisista faz, e ele pode idealizar, sim, mais de uma vítima ao mesmo tempo. Então, este foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, vamos falar sobre este assunto. Deixem aqui seus comentários. Se não se inscreveu no canal, bora lá se inscrever. Acione o sininho para as próximas notificações. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.